Olá, ser de luz, Castro Dias aqui, e hoje nós vamos falar sobre diagnose, né? A gente vai diagnosticar os possíveis problemas do nosso consulente através de biômetros, de alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês. E vai ter alguns que a gente consegue tratar diretamente com a radiestesia, com alguns gráficos, e outros que vão precisar de tratamentos secundários, né? Que são outros tratamentos que não são a própria radiestesia. Pode ser o reiki, pode ser os florais, pode ser aurículo, inúmeras outras terapias holísticas. Tudo bem? Então eu trouxe uma série de biômetros. Não sei se eu consigo colocar tudo em uma aula, mas vamos fazer o máximo para comprimir e deixar menos maçante para vocês isso aí, tá? Lembrando que todo o material que eu passo aqui no curso fica disponível para vocês, tá? Através do grupo do Telegram, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você entrar lá e pegar o material para você treinar e começar a utilizar no seu dia a dia, tudo bem? Então, vou começar mostrando para vocês o primeiro gráfico, tá? Para diagnosticar o possível bloqueio ou problema do seu consulente, tudo bem? Então fica ligado aí. Bem, pessoal, o primeiro gráfico que a gente vai trazer aqui, o biômetro, na verdade, é o seleção simplificada. Ele simplesmente vai agilizar o processo para a gente saber, para diagnosticar o problema do nosso consulente, tá? Aqui eu dei um exemplo, coloquei fulano. E aqui está dando o nome de vários biômetros que você tem para saber, para você não perguntar de um em um, é melhor você perguntar antes quais que você vai utilizar realmente para diagnosticar e tratar o problema do consulente, e isso agiliza, tá? E muito a sua consulta, né? Lembrando que você tem que usar, limpar e potencializar o testemunho, caso seja assim, escrito em papel, sempre a lápis, tudo bem? Passando um desimpregnador, um decágono, e depois usa o testemunho aqui. Não tem uma pergunta certa, você pode perguntar do jeito que você achar, que a sua intuição falar, que você achar melhor, tá? Você pergunta para o pêndulo, coloca ele ali e pergunta se tem algum desses biômetros pode diagnosticar o problema do seu consulente. Faz a pergunta e ele vai te responder. Você fala, pêndulo, com algum desses gráficos eu consigo saber o problema ou o bloqueio ou do fulano? E ele vai te responder se sim, ou vai responder se não. Se respondeu que sim, você vai perguntar em qual desses biômetros eu vou saber o real problema do meu consulente, por exemplo. Ele vai começar aí e tal. Aí vamos botar que ele botou causas. Aí você vai perguntar, causas? Ele vai responder sim. Tem mais algum pêndulo? Ele vai lá e vai falar sim ou não. Se responder sim, você pergunta, qual é o outro? Ele vai te responder. Vamos botar que ele foi lá e botou órgãos. É órgãos? Ele vai te responder sim. Tem mais algum? Se ele te responder não, então ok. Então você já sabe, você sempre vai anotando, né? Então o problema está em causas e órgãos, por exemplo. Você vai lá, anota, e agora eu vou mostrando um por um aqui, dos gráficos que eu tenho. Lembrando que eu vou disponibilizar todos para vocês, ok? E vamos para o próximo gráfico. Bem, pessoal, esse é o gráfico dos órgãos. Com ele, lembrando que o pêndulo já tinha falado lá que vai precisar desse gráfico ou de qualquer outro, vou mostrar um por um. Então você vai lá e já vai ser mais direto, vai perguntar para o pêndulo, qual desses órgãos está com alguma disfunção ou problema no fulano. Ele vai lá e vai te mostrando.
Aí vamos botar que ele parou aqui. Aí você vai lá e pergunta, testículos? Ele vai te responder sim. Tem algum outro órgão que está com algum bloqueio ou problema? Ele vai lá e vai te responder sim ou não. Respondeu sim, tu pergunta qual? Ele vai lá e vai te falar. Vamos botar aqui, parou. Medula? Sim, ele vai responder sim. Quando acabar, tu vai falar, tem mais algum órgão? Se ele falar não, aí sim, você anotou que tem o que está o problema, né? E pronto, já finalizou com esse. Se ele tinha pedido outro, além dos órgãos, você vai lá e vê o outro. Se não, você já sabe aonde que tem que tratar, né? Que aí você já pode ver, não que você vai tratar diretamente o órgão em si, mas você pode tratar a causa, aonde que está vindo a causa, né? Aí você já pode olhar aquela tabela lá que eu dei, dos chakras, aí ver qual chakra é responsável por tal órgão, e a gente vai atuar na causa, tá? E a gente também vai descobrir mais algumas coisas na frente, como descobrir o real problema e qual gráfico a gente pode utilizar também. A gente vai poder tratar também através dos gráficos da radiestesia, tá bom? A gente não trata o problema físico em si, ok? Não vai dar aqui coração e você vai fazer uma operação. Não, isso aí é com o doutor, com o médico responsável físico. A gente trata o problema emocional, mental, espiritual, tá? A causa realmente, a gente não trata sintomas em si. A gente trata a causa e acaba com o problema, ok? Então, vamos para outro gráfico. Bem, pessoal, esse é o biômetro de condições. Digamos que você tenha perguntado para o pêndulo lá no início, na seleção simplificada, e tenha saído esse biômetro de condições. Você vai fazer a mesma pergunta, quais condições que estão implicando nesse bloqueio, nesse problema com o fulano, e ele vai te responder, ok? Você vai perguntar, porque você já sabe que tem, porque ele já tinha falado que tem problema no biômetro, e você saber nesse biômetro de condições, então você sabe que tem. Então você vai perguntar qual, ele vai te responder a mesma coisa, você veio, desequilíbrio hormonal, ele vai lá e vai responder sim. Aí você pergunta novamente para ele. Tem mais alguma condição? Alguma condições que tá mantendo o bloqueio ou problema no fulano? Ele vai te responder não ou sim. Se responder sim, você vai lá, e se responder não, acaba por aqui mesmo. Ok? Vamos para outro gráfico. Bem, esse aqui é outro gráfico, tá? Que é o de causas. Ok? Vamos botar que saiu lá na seleção simplificada, o problema causas, e você vai fazer a mesma pergunta, tá? Quais causas ou qual causa que está fazendo, deixando esse bloqueio no fulano, esse problema no fulano, vai perguntar para o pêndulo e ele vai te direcionar para qual que é. Vamos botar que ele apontou aqui para o chakra, você perguntou sim. Tem mais algum? Ele vai te responder se sim ou se não. Se sim, você vai perguntar qual, até ele falar que não. Vai anotando tudo direitinho, ok? Esse daqui é o biômetro de causas. Bem, esse aqui é o biômetro de glândulas, também tá lá, indicando lá no seleção simplificada. Caso o pêndulo dê em glândulas, você vem aqui no biômetro e pergunta quais glândulas ou qual glândula que está causando o problema, o bloqueio no fulano, e vai te responder. Você anota, e caso só tenha dado glândula, ok, vamos ver o possível tratamento dele mais na frente. E caso tenha dado outro biômetro, você vai acompanhar outro biômetro e também vai ver todas as possíveis causas que está fazendo o bloqueio energético ou ocasionando o problema no seu consulente, ok? Então vamos para o próximo. Esse daqui é outro biômetro também que tem lá na seleção simplificada, que são alergias e efeitos adversos.
tá? Tem coisas aqui que até eu nem sabia que tinha alergia a certos tipos de materiais ou alimentos ou coisas, mas tá tudo aqui e ele também vai te informar se for o problema de alergia ou efeitos adversos. Ele vai te informar aqui direitinho e você anota lá para passar tudo certinho também para o seu consulente, tá? Lembrando que mais para frente a gente vai ver direitinho como fazer o tratamento, tá? Utilizar o tratamento, se a gente vai poder tratar na mesa ou se vai poder tratar com outra técnica, ok? Isso a gente vai ver mais lá na frente. Mas vai anotando direitinho e vamos para o próximo biômetro. Esse é mais um biômetro, nutrição e alergias alimentares. Também está na seleção simplificada, ok? Você vai fazer a pergunta. Acho que eu não preciso demonstrar em todos, né? Já deu para entender. Você vai fazer a pergunta e ele vai te falar. E você vai perguntando até o pêndulo te responder que não tem mais nenhum, ok? E vai deixando tudo anotadinho, certinho. Caso você tenha problema em levar o pêndulo até o local, você pode ir perguntando de um a um, tá? Porque você já vai estar pelo gráfico da seleção simplificada, você já vai saber, ele já vai te dar o biômetro certo. Vamos botar que ele deu só o nutrição e alergias alimentares. Então você vai lá e vai perguntar de um a um, tá? Você vai pegar o certo seria uma ponteira. Mas caso você não tenha ponteira, você pode pegar um lápis, uma caneta ou até chegar próximo mesmo com o seu dedo. Não é muito legal com o dedo, mas você usa o que você tem, ok? Pode pegar um lápis, uma caneta e vai perguntando, ou então nem precisa, só vai falando mesmo, que o pêndulo vai te responder. Você pergunta, a alergia com produtos animais? Ele vai responder sim ou não. Morangos, amoras e groselhas. Com bebida, álcool, café, chá, refrigerante. Com carboidratos, com chocolate. E ele vai te respondendo se sim ou se não, e você vai lá anotando. Caso você tenha problema em utilizar o pêndulo para ir, né, na direção das coisas, você pode sim ir perguntando de um a um, ok? Então vamos para o próximo gráfico. O próximo biômetro que eu vou mostrar aqui é o estado específico, ok? Também pode estar causando um bloqueio energético, quase sempre tem, tá? Estado específico, tanto é que tem dois gráficos de estado específico, tem um e tem o dois, tá? Eu vou mandar os dois para vocês. E geralmente é uma das coisas assim, que mais causam problemas físicos, são estados assim típicos, né? Que é ódio, inveja, ansiedade, a depressão. Geralmente, quando a pessoa está com algum problema assim, aponta também para os estados específicos e você vai anotar muitas das vezes mais de um, tá? E para tratar esse bloqueio, e, esse bloqueio no consulente, para que não se exteriorize mais, né? Para que não vire uma doença física ou para que acabe o problema que o seu consulente tem, ok? Então, vamos para o próximo gráfico. Bem, esse gráfico aqui também tá, esse biômetro, lá no Seleção Simplificada, Motivações Pessoais. E aqui você vai realmente descobrir assim, quais são as suas motivações, tá? Pessoais. O que te faz realmente se motivar. Isso aqui é bom até você saber, porque dando alguns
Com certeza, os que der aqui você vai se identificar um pouco e você já vai saber que cultivando isso, você vai ter boa colheita lá na frente, ok? E de repente até se serve como um tratamento. Você praticar essas motivações, ok? Então vamos para o próximo gráfico. Bem, esse deve ser o mais polêmico e um também dos mais utilizados. Aí é muito utilizado esse biômetro, que é a compatibilidade em relacionamento. Caso saia apontado como um possível problema, você pode perguntar para o seu consulente se ele está passando com algum problema no relacionamento dele. E você vai fazer os dois testemunhos, tá? Por aqui eu botei o exemplo de fulano e de fulana. Vai passar os dois no desimpregnador e no decágono. Vai colocar os dois no local do testemunho. E vai perguntar, primeiro, qual a duração desse relacionamento. Tá? A gente está falando energeticamente. Não quer dizer que se cair, por exemplo, média longevidade, vai acabar o relacionamento mês que vem. Não, tudo pode mudar, é energia. A energia de ambos ou de uma pessoa pode mudar e ficar mais compatível, tá? Mas naquele momento ali, ele vai indicar o certo, ok? Se vai ser curta, média ou longa. Depois você vai perguntar o nível de intensidade desse relacionamento. Vai falar se é física, mental, emocional ou espiritual. E depois a intenção desse relacionamento. Qual é... Se é amor condicional, amor incondicional, atração sexual, atração financeira. E ele também vai te responder, lembrando que a energia naquele momento de ambos, ok? Que pode mudar sim com o tempo, mas naquele momento ele vai te responder exatamente como estão ambas as energias ali. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar ou aqui nos comentários ou lá, melhor no grupo do Telegram, ok? E vamos para o próximo. Bem, pessoal, esse é um biômetro com vários nomes de gráficos, tá? Diversos gráficos. Servem para basicamente tudo. Quase todos os gráficos estão aqui. Pelo menos os mais conhecidos estão. E independente se você não tiver todos, eu vou tentar disponibilizar o máximo para vocês. Mas independente se vocês não tiverem todos, vocês perguntem. Vocês já sabem o problema que está no seu consulente, tá? Onde que estão os problemas, se é órgão, estado psíquico, alergia. E você vai perguntar em cada um. Vamos botar aqui primeiro no órgão. Você vai lá, o órgão do fulano, eu posso tratar com algum gráfico radiestésico? Ele vai responder que sim ou que não. Se ele responder sim, você vai lá e fala, com qual gráfico eu vou poder estar tratando o órgão tal do fulano? E ele vai te apontar ali qual o gráfico. Ele apontando qual o gráfico, você vai lá, vai abrir o relógio radiestésico e vai perguntar por quanto tempo vai se manter ativo esse gráfico para o fulano. Você vai colocar o testemunho do fulano no gráfico, vai ativar e vai deixar pelas horas ou minutos ou dias que pediu o relógio radiestésico, ok? E você vai fazer essa pergunta para cada um dos problemas que deram, tá? Que você anotou. E os que não derem para serem solucionados ou energeticamente com o gráfico radiestésico, você vai utilizar outro
gráfico de tratamentos adversos, que eu também vou estar disponibilizando para vocês e mostrando aqui. E você vai poder ou encaminhar o seu consulente para o devido tratamento certo, ou tratar dele caso você seja também especialista em um desses tratamentos. Então, vou mostrar esse outro biômetro de tratamentos para vocês agora, ok? Bem, esse é o outro gráfico com bastante tratamentos aí. E você também pode perguntar para o pêndulo, caso não tenha dado para você, não dê para você tratar com algum gráfico radiestésico, você pergunta se aquele problema então pode ser solucionado com algum desses tratamentos e vai te apontar. E lembrando também que, não sei se dá para vocês verem aqui, mas acho que dá. Aqui tem um espaço vazio, é onde você pode estar escrevendo também, tá ok? Você pode escrever a lápis. Ali, por exemplo, vamos botar que você é um... vamos botar que não tenha reiki, você é um reikiano. E você pode colocar ali o reiki, escrever a lápis e tá perguntando. E se por um acaso der alguma coisa que você não tem especialidade, você pode estar direcionando, encaminhando para um outro profissional que você conheça, ou então pedindo para o próprio consulente, falando que você já tratou tais problemas, assim, tais causas que já foram tratadas, mas que um problema, ou dois, não sei, não dá para ser tratado na mesa e tem que ser feito de tal forma. Por exemplo, se deu ali nos florais, você vai... Apesar que nos florais tem até como você tratar energeticamente aqui, porque eu já falei para vocês que com o decágono, por exemplo, você tem como colocar lá o nome do floral. Você pode perguntar, por exemplo, para o pêndulo, o nome floral por floral, até saber o nome correto que o consulente precisa. Por exemplo, Cherry Plum, por exemplo, que ele precisa. Então você pode pegar, escrever o testemunho do fulano, escrever Cherry Plum, florais de bar, em outro papel e colocar o fulano, o papel com escrito Cherry Plum e o copo d'água em cima do decágono e perguntar para o relógio radiestésico quanto tempo que tem que ficar ali. E pronto, aquela água vai ganhar, vai se transmutar energeticamente no Cherry Plum e o consulente vai poder beber aquilo dali como o floral de bar, que vai fazer o mesmo efeito, ok? Então, mais para frente ainda vou passar algumas outras funções que você pode fazer e tratar, mesmo não sendo especialista naquilo dali, ok? Então é isso, pessoal, eu não vou me alongar tanto mais, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida mesmo você pode estar perguntando lá no grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilha com o máximo de pessoas, tá ok? E até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Beijos de luz.